Você já percebeu que quando o assunto é história, sempre contam a mesma versão? Como se o passado fosse uma linha reta, limpa, organizada, sem falhas ou regiões esquecidas. Mas basta olhar com um pouco mais de cuidado para perceber que existem territórios inteiros, povos, cidades, reinos, que simplesmente desapareceram dos livros. Não por acidente, mas por conveniência. E hoje você vai conhecer alguns desses lugares apagados, não por falta de importância, mas porque suas existências complicavam demais a narrativa confortável que ensinaram para você. À medida que você escutar esse vídeo, anote mentalmente quantas vezes você já desconfiou da versão oficial. E se isso já aconteceu, deixe um comentário dizendo: "Eu sempre soube". Essa simples frase já ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também sentem que algo está faltando nessa história. A ideia de que a história é um retrato completo do passado sempre pareceu confortável demais. A versão oficial repete que tudo está documentado, catalogado, explicado. Mas quando você observa os bastidores, arquivos antigos, mapas esquecidos, relatos que não entraram nos currículos escolares, começa a surgir um padrão incômodo. O passado não é apenas o que aconteceu, é o que decidiram registrar. E principalmente o que decidiram omitir. A narrativa que aprendemos na escola foi moldada para ser simples, linear e fácil de ensinar. Mas a realidade é que o mundo sempre foi complexo, caótico e disputado. Nações ascenderam e desapareceram sem deixar monumentos visíveis. Povos inteiros foram destruídos antes mesmo de serem registrados. Territórios foram apagados dos mapas por interesses diplomáticos, econômicos e até religiosos. Não porque eram irrelevantes, mas porque reconhecer sua existência significaria admitir conflitos, derrotas ou responsabilidades que ninguém queria carregar. Quando você encontra documentos que contradizem o que foi dito oficialmente, percebe que o problema não está apenas no que foi ensinado, mas no que foi escondido. Existem regiões que desapareceram porque atrapalhavam projetos de poder, contrariavam discursos políticos ou revelavam alianças desconfortáveis. Outras foram silenciadas simplesmente porque mostrar sua verdadeira importância exigiria reescrever capítulos inteiros, e poucas instituições querem lidar com isso. E quanto mais você aprofunda essa investigação, mais percebe que o apagamento não é exceção, é método. A história não é apenas sobre lembrar, é sobre selecionar. E toda seleção esconde uma escolha. Se em algum momento você já sentiu que certas explicações pareciam boas demais para serem verdade, aproveite e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que o desconforto delas não é delírio. É o primeiro sinal de que a narrativa simplificada não dá conta da realidade. Entre as regiões apagadas da história, poucas são tão intrigantes quanto o território que um dia abrigou um dos reinos mais avançados da África Ocidental. Um reino que, segundo registros fragmentados, possuía estruturas urbanas complexas, sistema de irrigação, comércio internacional e uma produção artística tão sofisticada que rivalizava com civilizações consideradas clássicas. Mas esse lugar quase não aparece nos livros. Ele foi reduzido a notas de rodapé, a um parágrafo tímido, como se sua existência fosse apenas um detalhe irrelevante na grande narrativa mundial. A versão oficial diz que a África pré-colonial era composta apenas por aldeias isoladas e culturas simples. Mas escavar um pouco os arquivos mostra outra realidade. Mapas do século XV registram uma metrópole muralhada, viajantes árabes descrevem mercados gigantescos e rotas comerciais que moviam metais, tecidos e conhecimento. As ruínas, quando não destruídas durante ocupações europeias, revelam planejamento urbano, sistemas hidráulicos, arte em bronze e uma organização social que jamais poderia ser chamada de primitiva. Por que isso foi apagado? Porque reconhecer a existência desse reino desmonta a narrativa europeia de salvadores civilizatórios. Admitir que havia organização, comércio e tecnologia significaria reconhecer que a colonização não trouxe luz, mas destruição. E isso é algo que muitos impérios não estavam dispostos a admitir. Outro detalhe incômodo: registros mostram que delegações desse reino chegaram a negociar com potências árabes e até mediterrâneas, algo que contradiz totalmente a versão de isolamento africano usada para justificar invasões posteriores. É nesse ponto que a dúvida do espectador se transforma em indignação. Como um reino tão influente foi reduzido ao silêncio? E quantos outros sofreram destino semelhante? Se essa revelação fez você perceber como a história é seletiva,
deixe um like para reforçar para o algoritmo que essas verdades precisam alcançar mais gente. Se o primeiro caso já provoca desconforto, o segundo aprofunda a sensação de que há um padrão. No extremo leste da Ásia, existiu uma região inteira cuja história foi praticamente apagada após disputas imperiais. Fontes fragmentadas descrevem um território altamente estratégico, com domínio de técnicas agrícolas avançadas, conhecimento metalúrgico e rotas comerciais que conectavam povoados costeiros a comunidades do interior. Mas ao contrário de outras civilizações amplamente documentadas, essa região desapareceu dos mapas oficiais por quase 2 séculos. A versão oficial afirma que esses povos eram tribos isoladas, sem estrutura política ou força militar relevante. Mas os achados arqueológicos contradizem isso. Muralhas subterrâneas, canais de irrigação extensos, ferramentas de metal reforçado, esculturas religiosas e até traços de escrita primitiva que sugerem uma forma embrionária de burocracia. Relatórios de exploradores chineses antigos, cuidadosamente retirados de muitas compilações modernas, mencionam cidades fortificadas, mercados e um sistema de cooperação entre vilas que desafia a narrativa de isolamento absoluto. Por que essa região foi apagada? Porque sua existência representava uma ameaça ao discurso expansionista dos impérios vizinhos. Admitir que existia ali um povo organizado, autônomo e desenvolvido enfraquecia a justificativa militar para a anexação e, posteriormente, para recontar a história sob o ponto de vista do vencedor. Assim, reescreveram o passado como se essa sociedade nunca tivesse sido mais do que nômades dispersos. Uma estratégia comum: reduzir o adversário para engrandecer o conquistador. Esse apagamento deliberado mostra que o que aprendemos não é apenas limitado, é moldado. É nesse momento que o espectador percebe que não se trata de coincidência, mas de repetição. E essa repetição fala muito mais do presente do que do passado. Se essa percepção está fazendo você reconsiderar o que acredita sobre a história, compartilhe esse vídeo com alguém que também merece enxergar além da versão oficial. Entre todos os casos de apagamento histórico, existe um que ultrapassa qualquer explicação confortável. Uma região inteira da América, altamente desenvolvida, politicamente organizada e com influência cultural extensa, que praticamente desapareceu dos registros oficiais depois da chegada europeia. Não por falta de provas, mas porque suas evidências foram deliberadamente descartadas, reinterpretadas ou absorvidas sob outros nomes. Essa região abrigava centros urbanos planejados, redes de comércio de longa distância, agricultura sofisticada e um sistema de estratificação social que os colonizadores sabiam que não poderiam admitir publicamente. A versão oficial diz que essas populações eram pequenos grupos dispersos, mas escavações recentes mostram o contrário. Estradas alinhadas geometricamente, valas defensivas gigantescas, cerâmicas padronizadas e estruturas que indicam um domínio avançado de engenharia de terra. Missionários europeus deixaram relatos descrevendo milhares de habitantes reunidos em povoados interligados, mas esses documentos desapareceram ou foram reescritos em versões mais brandas nos séculos seguintes. Em vários mapas coloniais, cidades inteiras foram renomeadas, deslocadas ou omitidas, uma prática comum quando o objetivo era justificar domínio, ocupação e civilização. Por que o apagamento? Porque reconhecer a existência dessa sociedade colocaria em colapso o argumento de que o continente era uma terra vazia ou um território carente de organização. A presença de um povo estruturado, com ciência agrícola e rotas comerciais avançadas, invalida a narrativa utilizada para legitimar conquistas violentas. E quando uma descoberta ameaça a base ideológica de um império, ela deixa de ser um fato e passa a ser um problema a ser escondido. Esse capítulo revela algo simples e perturbador. A história que você aprendeu não é neutra. Ela foi editada. E quanto mais evidências surgem, mais claro fica o que tentaram apagar. Se essa revelação te fez enxergar a América pré-colonial com novos olhos, deixe seu comentário dizendo "agora faz sentido". Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais gente que também merece conhecer o que ficou enterrado. Quando você observa todos esses casos lado a lado, surge a pergunta inevitável: por que tanto esforço para apagar regiões inteiras da história? A resposta não está apenas nos fatos, mas nos interesses por trás deles. A história não é um registro neutro, é um instrumento. E como todo instrumento de poder, ela é ajustada conforme as conveniências de quem a escreve,
de quem governa e de quem precisa justificar decisões políticas, militares ou econômicas. Governos, impérios e instituições sempre souberam que admitir complexidade enfraquece narrativas de autoridade. É muito mais fácil ensinar que certos territórios eram atrasados do que revelar que possuíam sistemas complexos de irrigação, comércio internacional ou estruturas urbanas que rivalizavam com grandes civilizações. É mais conveniente afirmar que povos inteiros eram simples do que reconhecer que suas sociedades poderiam questionar a noção de superioridade dos conquistadores. E é por isso que certos mapas foram redesenhados, documentos foram escondidos e relatos foram suavizados. Quando uma história atrapalha, ela é reescrita. Quando uma verdade incomoda, ela é diminuída. Mas existe um segundo ponto, talvez ainda mais incômodo. A simplificação histórica atende a uma necessidade pedagógica. Para ensinar milhões de pessoas, criam-se versões resumidas, fáceis de memorizar e rápidas de repetir. E nesse processo, tudo que não cabe na caixinha do didático acaba sendo descartado. Só que o descarte de informação cria a ilusão de que o passado era simples, quando ele nunca foi. É aqui que o espectador percebe algo crucial. Não foi você que entendeu errado. Foi a história que foi entregue pela metade. Se essa revelação te fez enxergar a lógica por trás dos apagamentos, deixa um like agora. Isso mostra que mais gente está despertando para o que ficou fora dos livros. Quando trazemos essa discussão para mais perto, algo ainda mais desconfortável aparece. O Brasil também carrega suas regiões apagadas. Áreas inteiras, povos complexos, cidades vibrantes e redes de conhecimento que simplesmente não foram repassadas para você. Não porque faltavam evidências, mas porque reconhecer sua existência mudaria completamente a forma como entendemos nossa própria formação. A versão oficial reduz o território pré-colonial a grupos isolados, espalhados sem grande interação entre si. Mas escavações revelam centros urbanos indígenas funcionando como verdadeiras metrópoles regionais, com milhares de habitantes vivendo em estruturas circulares, ruas planejadas e sistemas de cultivo que impressionam arqueólogos até hoje. Há regiões da Amazônia que mostram sinais de engenharia do solo, terra preta, canais interligados e até geoglifos tão complexos que sugerem um domínio arquitetônico que ninguém jamais atribuiu a esses povos. No litoral e no interior, existem registros de redes comerciais, objetos vindos de território hoje peruano e até traços cerâmicos que conectam culturas distantes demais para serem explicadas pela narrativa simples que você aprendeu. Por que nada disso aparece no currículo escolar? Porque admitir a existência dessas regiões organizadas e influentes desmontaria, de uma vez, a ideia conveniente de que o Brasil era uma terra vazia, esperando pela chegada da civilização. Essa é uma narrativa que interessa a muitos, inclusive até hoje, porque ela minimiza a violência histórica, justifica invasões e reduz o papel dos povos originários a meros coadjuvantes. Quando você entende isso, percebe que o apagamento não é distante geograficamente. Ele está no solo que você pisa, na cidade onde você vive, na história que você recebeu. E talvez seja por isso que tantos brasileiros, no fundo, sentem que algo não fecha. Se essa parte do vídeo abriu sua percepção para o que esconderam sobre o próprio Brasil, compartilhe com alguém que merece saber que nossa história é muito maior do que contaram. Quando colocamos todos esses fragmentos lado a lado, os reinos esquecidos, as regiões ocultadas, as cidades apagadas do mapa e as evidências que nunca chegaram à sala de aula, algo começa a ganhar forma. Não se trata de casos isolados, nem de coincidências espalhadas ao acaso. Existe um padrão tão consistente que depois que você o enxerga, é impossível voltar a acreditar na ideia de que a história é um retrato neutro do passado. Na verdade, ela se parece muito mais com um mosaico em que partes inteiras foram arrancadas para que a imagem final parecesse mais conveniente a quem a estava montando. Esse é o momento em que o espectador percebe a engrenagem. Povos considerados menores foram diminuídos, civilizações que complicariam narrativas foram silenciadas, regiões inteiras desapareceram porque contrariavam interesses imperiais. E esse apagamento não ocorreu apenas no passado distante. Ele ecoa hoje, quando repetimos versões simplificadas, quando tratamos certos territórios como marginais ou irrelevantes, quando aceitamos explicações lineares para histórias que sempre foram cheias de curvas.
A verdade é que, quando um padrão se repete ao longo de continentes, séculos e culturas, não estamos mais falando de erro, mas de método. Se povos africanos, asiáticos e americanos tiveram suas regiões apagadas por motivos semelhantes, isso revela algo profundo sobre quem decide o que merece ser lembrado e quem decide o que deve desaparecer. E é aqui que surge o ponto mais importante. Ao perceber esse padrão, você recupera algo que nunca deveria ter perdido: a capacidade de questionar. A sensação de que sua desconfiança não era exagero, mas um reflexo natural de uma narrativa entregue pela metade. Se essa revelação organizou as peças para você, deixe seu comentário dizendo: "Agora eu vejo o padrão". Essa frase ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas que também precisam conectar os mesmos pontos. Depois de tudo o que vimos, fica difícil acreditar que a história que você recebeu foi completa. Ela não foi. Ela foi editada. Territórios inteiros desapareceram das narrativas oficiais. Povos avançados foram reduzidos a notas de rodapé e rotas de conhecimento foram desmontadas para reforçar discursos convenientes. Não porque faltassem provas, mas porque admitir essas verdades significava encarar responsabilidades, reconhecer derrotas e aceitar que o passado é muito mais complexo e interconectado do que ensinaram a você. E agora, com todas essas peças reunidas, o que antes parecia só um incômodo passa a ganhar clareza. Você percebe que não estava errado em desconfiar, não estava exagerando. Não era teoria da conspiração questionar o que sempre pareceu limitado. Era apenas o efeito natural de alguém que enxerga além da superfície. A verdade é que uma história simplificada demais empobrece a própria noção de quem somos. A grande virada aqui não é apenas descobrir regiões esquecidas, é perceber o que essa descoberta faz com o presente. Ela muda a forma como você entende seu país, seu povo, sua memória. Muda a forma como você interpreta discursos oficiais e até como percebe debates atuais. Afinal, se esconderam partes tão importantes do que já aconteceu, por que seriam completamente transparentes agora? Essa pergunta por si só já é suficiente para manter qualquer mente calejada em alerta. Mas ao invés de cair no medo, você ganha algo mais valioso: consciência. A capacidade de olhar a história e o mundo com olhos treinados, atentos, críticos. Se esse vídeo fez você enxergar a história com mais profundidade do que antes, compartilhe com alguém que também merece saber o que ficou de fora dos livros. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para continuar desvendando as verdades que insistiram em esconder.